para tudo em nossas vidas, antes de qualquer resposta, existe uma pergunta: qual é a razão de existirmos? Você já parou para realmente pensar por que está onde está? No trabalho, no casamento, na família, na cidade. Existe um lugar que você ocupa. Mas muitas vezes a gente apenas vive sem compreender a razão de estar ali. Mas todo início carrega um propósito. Assim como no princípio, Deus não criou sem intenção, e cada detalhe tinha um sentido. E assim também é você. Para cada razão existe um propósito, uma identidade, uma postura, uma forma de existir. Talvez a sua maior descoberta não seja o mundo ao seu redor, mas quem você foi criado para ser. Então vamos aprender um pouco mais sobre isso? Você já parou para pensar qual é a razão de existir? Não apenas existir no mundo, mas existir exatamente onde você está hoje, no trabalho em que está, na família que tem, nos relacionamentos que construiu, porque talvez a gente passe a vida inteira tentando entender o que fazer, sem antes entender por que fomos feitos. E quando não entendemos isso, a vida começa a ficar pesada, confusa, sem direção, porque todo início carrega uma razão. Nada nasce sem propósito. Para cada existência existe uma necessidade, para cada necessidade existe uma função, e para cada função existe uma identidade. Talvez uma das maiores dores da alma humana seja viver sem saber quem realmente é. Quando olhamos para a Gênesis, percebemos algo muito profundo. Antes de criar o homem, Deus já havia preparado a terra, mas existia uma necessidade. Alguém precisava cultivar, cuidar, administrar. Então, Deus faz Adão, percebe isso? Adão não surge por acaso, ele surge porque existia uma razão para a sua existência. E talvez isso também fale sobre você. Quantas pessoas hoje estão cansadas porque vivem tentando ocupar lugares que nunca foram feitos para elas? Vivendo versões que agradam os outros, mas sufocam a própria essência. E então acontece algo ainda mais forte. Deus olha para Adão e percebe que não era bom que ele estivesse só. Existe outra necessidade agora. Então Eva é criada, porque até os relacionamentos nascem de um propósito. E talvez seja por isso que tantos vínculos hoje machucam tanto. Porque muitas vezes escolhemos pessoas sem compreender nossa própria essência primeiro. Como alguém consegue sustentar relações saudáveis sem saber quem é? Na psicologia, muitas crises emocionais começam exatamente aqui, na desconexão entre quem a pessoa é e quem ela tenta ser. Quando existe distância entre essência e aparência, o corpo sente, a mente sente, a alma sente, vem o vazio, a ansiedade, o cansaço, a sensação de estar perdido dentro da própria vida. Então, hoje, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. O que realmente tem guiado suas escolhas? O medo, a rejeição, a carência, a necessidade de aprovação ou o entendimento verdadeiro de quem você é? Porque quando você entende sua essência, você para de correr atrás de tudo. Você começa a discernir o que realmente combina com sua identidade. As pessoas mudam, os ambientes mudam, as escolhas mudam. Até aquilo que você aceita muda. Adão e Eva receberam direção, identidade, função, propósito. Mas no momento em que tocaram naquilo que não deveriam, houve desconexão. E o pecado começou aqui, quando o ser humano deixou de confiar em quem era para desejar ser outra coisa. Talvez muitas crises existenciais ainda nasçam exatamente disso hoje, da tentativa constante de ser o que não fomos criados para ser. Então, antes de buscar respostas sobre o futuro, talvez você precise voltar à essência, entender quem você é, o que carrega e para que foi formado. Porque quando a essência é compreendida, a vida começa, aos poucos, a encontrar direção, sem máscaras, sem excessos, somente sendo quem Deus te chamou para ser.